Olá, sou Tereza Pérez, professora, educadora há mais de 40 anos. E vou falar um pouco sobre a questão da curiosidade relacionada à criatividade. Elas são o máximo, porque elas têm uma disponibilidade enorme para tudo aquilo que é novo, para o que é inusitado, para o que é diferente. Ela quer ver, ela quer conhecer, ela pergunta por quê, ela quer explicações. E ela não está presa a uma coerência racional, ela vai fazendo analogias, relações. Há muitos anos atrás, eu li um artigo que chamava Ter Ideias Brilhantes, Ter Ideias Maravilhosas, da Eleanor Duckworth. E esse artigo me impactou muito, porque ela argumentava e descrevia os pensamentos brilhantes que as crianças tinham quando eram propostas inteligentes, propostas investigativas. As crianças têm esses pensamentos maravilhosos, porque elas não estão comprometidas com o acerto, né? Elas podem pensar, elas podem inventar, elas podem criar, relacionar, sugerir. E isso ocorre porque elas são extremamente curiosas, né? Elas querem conhecer o mundo. Trecho de um livro do Paulo Freire, que chama Pedagogia da Autonomia, que ele escreve o seguinte: mulheres e homens somos os únicos seres que, social e historicamente, nos tornamos capazes de aprender. Por isso, somos os únicos em que aprender é uma aventura criadora, algo por si mesmo muito mais rico do que meramente repetir a lição dada. Aprender para nós é construir, reconstruir, constatar para mudar, o que não se faz sem abertura ao risco e à aventura do espírito. Paulo Freire é maravilhoso, né? O que ele coloca é que a curiosidade é o motor essencial que nos leva a investigar, procurar entender o que acontece, a buscar relacionar, gerar elos, criar. Então, a curiosidade é o motor da criatividade. E a escola precisa garantir a permanência desse ser curioso, não só para os estudantes, mas também para os educadores. Os educadores precisam ser curiosos. Por que as crianças estão aprendendo ou não estão aprendendo? Ou por que eu vou buscar determinados livros que eu vi, que eu li em tal lugar, que eu relacionei com tal filme? Como é que eu trago isso para dentro da escola? Isso é uma pessoa curiosa, que está conectada com o mundo. Quando ela está conectada com várias coisas, com vários inputs, né, do mundo externo, quando ela consegue trabalhar de modo compartilhado, essas curiosidades elas vão criando como um tecido mesmo, um tecido fundamental para você poder ter uma prática profissional adequada, também investigativa e também criativa. A maioria das escolas deseja um aluno que seja quieto, que seja sossegado, que faça tudo passo a passo, obedeça ao professor. Então, quando você tem uma classe de pessoas investigadoras, de perguntadoras, dá muito mais trabalho, né? E a tendência é fazer aquilo que tradicionalmente se convencionou como uma boa escola. E a gente precisa mudar muito isso, porque tem uma concepção do ser humano que precisa ser mudada, de como ele aprende. Ele aprende por meio da investigação, ele aprende por meio do erro, aprende do contato, da interação, do diálogo, das tentativas, das analogias, do trabalho compartilhado. Então, a escola precisa compreender essa questão da aprendizagem, essa concepção mesmo, a concepção de criança,
do adolescente e do jovem, propor metodologias compatíveis a esse desejo, compatíveis a essa potência, porque é muito potente, né? Toda vez que você abre oportunidade para as crianças pensarem, os adolescentes também, enfim, não é só as crianças, mas pensarem, relacionarem, criarem, as coisas acontecem, de fato acontecem. Elas não ficam paradas, a não ser que você passe anos falando que ela não pode pensar, que ela não pode criar, que ela não pode ter curiosidade, que ela não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, aí vai tolhendo, e isso dificulta muito o processo de mudança, uma postura para a criação, uma postura para a inovação, uma postura proativa, né, de buscar a resolução de problemas, de buscar compreender a sociedade, de buscar formas diferentes para as questões que estão colocadas no cotidiano e o futuro. As artes, elas têm um papel muito importante na questão da criatividade, porque ela trata com aquilo que não é tão objetivo, ela trata com um mundo subjetivo e que eu posso mergulhar sem estar precisando usar a minha racionalidade continuamente. Então, eu ouço uma música, eu vejo uma obra de arte, das artes plásticas, a literatura tem uma potência enorme para isso, porque a literatura, eu vou compreendendo as diferentes situações dos personagens, eu posso me colocar naquele lugar. Então, a arte, seja ela literária, seja arte plástica, seja música, seja fotografia, potência muito grande para que eu possa ampliar os meus horizontes. Agora, a criatividade, ela não vai se dar só nas artes, né? A criatividade, ela existe em todas as áreas, no campo científico, no campo social, no campo econômico. No campo econômico, a gente tem hoje, se fala muito de economia criativa. O que é a economia criativa, né? É o uso dessa criatividade para criar novos produtos. Um excelente exemplo é a comida vendida a quilo, criada pelo Fred Machado, que é um mineiro, que teve essa ideia. Ele lançou no mercado e hoje é uma realidade não só no Brasil, né? Então, é uma forma de fazer, é um novo jeito de você pensar e se relacionar e apresentar produtos novos, enfim, que não necessariamente são coisas que não existiam, né? Muitas vezes são coisas que já existiam e que eu reordenei de outra maneira, eu recoloquei de outra forma para apresentar, e isso aparece como uma inovação mesmo, né, no mercado. Eu falei um pouco da escola, né, do papel das metodologias e do contexto da escola, da concepção de criança, de adolescente, de jovem, no papel dessa castração da criatividade, né, e da castração da curiosidade ao longo da escolaridade. Agora, não é só a escola, né, a educação é feita na escola e também é feita nas famílias. As famílias que buscam ampliar o repertório das crianças e dos jovens, que é sair, levar ao teatro, levar a parque, levar a andar de bicicleta, levar a música, enfim, a estar interagindo com a cultura que se apresenta em cada localidade, ou mesmo assistir filmes em casa, discutir sobre aquilo. Essa ampliação de repertório cultural, sociocultural, traz uma potência enorme para a curiosidade e para a criatividade, porque é o momento em que você está relacionando tudo aquilo que você está vendo, assistindo, procurando saber.
Então, a família tem esse papel de levar também, trazer, mergulhar a criança nesse repertório cultural que é bastante amplo. E hoje a gente, com a internet, também ampliou mais ainda, porque via internet a gente pode visitar coisas em outros lugares do mundo, a gente pode visitar o fundo do oceano, né, que coisas que há um tempo atrás a gente não conseguia. Então, tem esse papel. Agora, famílias que são extremamente rígidas, e a vida é muito regulada, e aquilo acontece sempre a mesma coisa, eu nunca mudo o repertório, e o repertório, aí eu digo repertório geral, é repertório de alimentação, é repertório das pessoas com quem eu convivo, de olhar para o diferente, de ter medo, né? Eu acho que tem famílias que têm muito medo do diferente, e o diferente, ele não precisa assustar. Quando a gente chega perto, você vê que o diferente é como a gente. Não tem eu não preciso ter um medo do novo, né? Então, eu acho que um jeito bom de trabalhar mesmo é isso, é de estar com as crianças e os jovens convivendo com as coisas do mundo e procurando onde tem fontes, né? Onde tem novas fontes de novos repertórios culturais para ir buscar. Para pensarmos num modo de estar na sociedade de uma maneira mais harmônica, mais justa, mais igualitária, sem viver essas aberrações do que a gente vê de violência, de guerra, de maus tratos, de preconceito, de racista, sexistas, enfim. Para tudo isso, eu acho que a gente precisa, sim, utilizar a criatividade para definir políticas públicas que sejam mais efetivas, pensar muito também na questão da redistribuição de renda como uma forma da gente também poder viver melhor nessa sociedade. E, para isso, a criatividade é absolutamente essencial. Então, como que a gente vai trabalhar com as questões ambientais do planeta? Como que a gente sai do nosso espaço restrito e pensa o planeta inteiro? As políticas precisam mudar, né? Não dá mais para a gente ter a governança de um lugarzinho só, ou mesmo de um país, né? Se a gente tivesse uma conexão maior com os outros países, a Amazônia não estaria no estado que está hoje, a gente teria que segurar mais. Hoje a gente tem uma responsabilidade enorme com os povos indígenas, com a floresta. Como que a gente vai fazer isso? Então, para tudo isso, precisam soluções muito criativas, e não é uma solução, né? Eu sempre acho que a gente tem várias soluções que elas vão se conectando até que a gente consiga fazer uma transformação maior, mais efetiva, mais sustentável. Do ponto de vista do planeta e da humanidade, acho que um bom exercício seria trabalhar com os objetivos do desenvolvimento sustentável e ver, dentro de todos aqueles objetivos, com tantas estratégias, quais são as alternativas criativas que a gente tem para lidar com tudo aquilo que está colocado e para que a gente, de fato, construa um mundo melhor, um mundo mais justo, um mundo mais igualitário.